Que a bênção e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. A você que está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal e seja abençoado por Deus com nossas orações. Poderosa oração do Salmo 12. Oremos. Salmo 12. Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens bons, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará a todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos, são nossos os lábios. Quem é o Senhor sobre nós? Pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados. Me levantarei agora, diz o Senhor, porei a salvo aquele para quem eles assopram. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro, purificada 7 vezes. Tu os guardará, Senhor, desta geração os livrará para sempre. Os ímpios andam por toda parte, quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados. Salmo 12. Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens bons, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará a todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos, são nossos os lábios. Quem é o Senhor sobre nós? Pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados. Me levantarei agora, diz o Senhor, porei a salvo aquele para quem eles assopram. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro, purificada 7 vezes. Tu os guardará, Senhor, desta geração os livrará para sempre. Os ímpios andam por toda parte, quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados. Salmo 12. Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens bons, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará a todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos, são nossos os lábios. Quem é o Senhor sobre nós? Pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados. Me levantarei agora, diz o Senhor, porei a salvo aquele para quem eles assopram. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro, purificada 7 vezes. Tu os guardará, Senhor, desta geração os livrará para sempre. Os ímpios andam por toda parte, quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados. Salmo 12. Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens bons, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado.
O Senhor cortará a todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Pois dizem: com a nossa língua prevaleceremos, são nossos os lábios. Quem é o Senhor sobre nós? Pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados. Me levantarei agora, diz o Senhor, porei a salvo aquele para quem eles assopram. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro, purificada 7 vezes. Tu os guardará, Senhor, desta geração os livrará para sempre. Os ímpios andam por toda parte, quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados. Salmo 12. Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens bons, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará a todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Pois dizem: com a nossa língua prevaleceremos, são nossos os lábios. Quem é o Senhor sobre nós? Pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados. Me levantarei agora, diz o Senhor, porei a salvo aquele para quem eles assopram. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro, purificada 7 vezes. Tu os guardará, Senhor, desta geração os livrará para sempre. Os ímpios andam por toda parte, quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados. Salmo 12. Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens bons, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará a todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Pois dizem: com a nossa língua prevaleceremos, são nossos os lábios. Quem é o Senhor sobre nós? Pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados. Me levantarei agora, diz o Senhor, porei a salvo aquele para quem eles assopram. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro, purificada 7 vezes. Tu os guardará, Senhor, desta geração os livrará para sempre. Os ímpios andam por toda parte, quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados. Salmo 12. Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens bons, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará a todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Pois dizem: com a nossa língua prevaleceremos, são nossos os lábios. Quem é o Senhor sobre nós? Pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados. Me levantarei agora, diz o Senhor, porei a salvo aquele para quem eles assopram. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro, purificada 7 vezes. Tu os guardará, Senhor, desta geração os livrará para sempre. Os ímpios andam por toda parte, quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados.